Alô, alô, escamarautas! Eu sou o Wilson Júnior E eu sou o Moacir Fio, e nós estamos aqui para falar sobre Duna. finalmente. Finalmente, muito aguardado, muito sofrido. Foram o quê? Uns 4 anos? Nossa, desde que avisaram o elenco, acho que tem isso ou mais. Né? Desde que não foi nem um elenco, foi o Villeneuve anunciou que ia fazer. Aí depois foi elenco, foi uns 4 anos aí. Passamos aí mais de um por conta da pandemia, era pra ter saído ano passado, só Sim. saiu agora por conta da pandemia. E acho que talvez o filme mais aguardado do ano, pelo menos pra quem curte cinema de fato e tal, essa. Então, esse filme já foi lançado, na verdade tem uma versão anterior, né? Então era um remake. Não é um remake, né? É um Ele tá remake? Não. É uma nova adaptação. Não, é uma nova adaptação. Não tá fazendo uma nova versão do filme de Tá, 1984. é uma nova versão do filme. A versão de 1984 era a do David Lynch, e é uma versão horrorosa. Eu né? gosto. Não. É ruim, eu não tô dizendo que é boa, tô dizendo que eu gosto. E assim, quem é fã de Duna, quem é fã do livro, ainda acha o filme pior, né? Sim. E também teve a versão que não saiu do papel do Jodorowsky. Jodorowsky. Pois é, que... Repito ou não? Não, Foda-se. segue, foda-se. Que, como a gente gosta de dizer, seria péssimo, seria muito pior do que o David Lynch, mas seria lindo. Nem seria Duna, mas seria, assim, as artes conceituais feitas pelo Moebius são muito bonitas. Daí por diante ninguém sabe. Tanto é que rendeu uma porrada de filme depois, né? Exato. E tem também, na verdade, Duna, uma adaptação em série, né? Eu acho que são 4 episódios, é uma minissérie, 4 ou 5 episódios. Com o McAvoy, né? Sim. Mas aí ele se foca, na verdade, em Herdeiros de Duna, em outras histórias, né? Na história principal do primeiro livro do Frank Herbert, mas que é foco. O pessoal comenta até que é bem melhor adaptado do que esse filme do Lynch. Sim. Né? Mas qualquer coisa, chegando nesse filme do Denis Villeneuve, é um filme que vem com bastante expectativa, teve todas essas polêmicas, o Denis Villeneuve falou umas besteirinhas aí, que o filme tinha que sair no cinema, ficou com aquele mimimi que é conhecido do Christopher Nolan, mas aí ele incorporou ali pro dele e tal. E o pessoal ficava perguntando pra ele de filme da Marvel nas entrevistas, ele dava resposta, né? Que é tudo a mesma coisa. Nesse sentido é difícil discordar, né? Não tá errado não. Eu gosto, mas... São todos bons, igualmente bons. Talvez igualmente demais, né? Exato. Então, assim, o filme já tava aí nessas polêmicas. É um filme difícil, né? Não é um filme narrativa fácil de se adaptar. Sim. Não era uma narrativa fácil de fazer. É um livro, inclusive, que, assim, a obra original de Duna divide os críticos, né? Mesmo quem gosta muito de ficção científica concorda que não é um livro muito bem resolvido, assim. É um livro meio complexo. Mas mesmo, né, tendo essa divisão, é uma das obras fundamentais da ficção científica. Você provavelmente, quando for assistir, vai identificar vários elementos, porque de Star Wars e daí pra frente várias obras beberam de Duna. Duna meio que estabeleceu o space opera, né, como subgênero da ficção científica. E aí, vamos entrar no filme, né, porque a gente tá enrolando. Mas, falando propriamente do filme, esse vídeo é um vídeo sem spoilers, vamos fazer um vídeo onde a gente vai falar com spoilers. A gente tem aqui a narrativa, né, pra quem não conhece, do Paul Atreides. Ele é esse jovem herdeiro da casa Atreides, que é uma casa nesse universo onde cada planeta tem uma família, como se fosse um regime feudal. Sim. Aquela família governa aquele planeta, tem uma família que governa outro planeta, e o imperador comanda a família Atreides aí para o planeta Arrakis, para poder fazer a manutenção da especiaria, que é meio que o recurso mais importante do universo, porque a especiaria permite a viagem interplanetária. Sim, é o petróleo dessa sociedade. E, obviamente, né, existem tensões aliadas a isso, porque existe uma família rival da família Atreides, que é a família Harkonnen, que governava Arrakis antes, e, né, tem ali o seu direito tomado pela família Atreides que ganha. E aí, tipo assim, a família que governa Duna tem, digamos assim, recursos bilionários, né, por conta do valor da especiaria. Duna é o planeta Arrakis, que é conhecido como Duna porque é um planeta deserto. Tipo Tatooine. Então, basicamente, a família Atreides se muda todinha para esse novo planeta e lá vai tentar reinstalar um governo. Vale destacar aqui, existe uma população local em Duna, que são os Fremen, e essa população vivia em conflito com esses estrangeiros, né, que são mandados pelo imperador para minerar a especiaria lá. E existe essa tensão, né, e vale destacar que o governo Harkonnen era um governo extremamente violento com a população de Duna.
né? Então, dá pra entender o tamanho do desafio do Villeneuve adaptar só pela sinopse. Essa sinopse, tipo, é o comecinho, assim, não dá nem pra... Tá pincelando a complexidade política que tem Duna. Isso é basicamente o cenário, e a gente nem tá falando de fato do que a narrativa trata, né? A narrativa trata, na verdade, de muitas coisas, mas também de umas coisas muito específicas, né? Então, basicamente, a gente vai ver essa transição, e obviamente é uma narrativa que vai tratar de intriga política, desses conflitos, tem todo um caráter profético ao redor, né, da figura do Paul Atreides, que é construído, né, através de umas outras figuras que tem no cenário, que não cabe muito entrar, mas é uma parte fundamental da narrativa. Esse facilitador que é acompanhar a jornada do herói. A gente acompanha a história pelo olhar do Paul Atreides e é bem aquela jornada do herói clássica, assim, apesar de desconstruir alguns elementos um pouco mais na frente, né? Tanto é que isso rende, inclusive, acusações pro Duna de ser uma obra white savior, o que a gente discorda. É uma leitura rasa, bem superficial da obra, né? Você não entendeu o subtexto dela, mas isso, na realidade, é um contexto que vai ficar mais forte no segundo ato do que no primeiro. Na realidade, o primeiro ato, se você olhar ele separadamente, tem muito um ar de white savior, né? Porque essa desconstrução é uma coisa que vai acontecer. E totalmente a jornada do escolhido. Essa é uma questão que talvez atrapalhe um pouco a recepção do público para essa obra do Villeneuve, porque ele decidiu dividir em duas partes. Adaptação do livro, né? Isso é uma coisa que a gente não falou, né? O primeiro livro, né? Porque é uma série de livros, mas muita gente considera todos os outros e considera apenas esse. Os outros são muito ruins. Assim. E ele vai, na realidade, dividir esse em dois filmes, né? Então, basicamente, esse filme encerra bem no meio do primeiro livro ali do Duna. Então, é um filme que é muito complicado, né? Vocês já sentiram por essa anunciação nossa da sinopse, que é uma narrativa complexa, ela não é uma narrativa simples, justamente por conta de todos esses elementos. Vale destacar que são apenas alguns, né? Mas a gente tem uma série de figuras que povoam esse universo, como, por exemplo, os Mentats, né? Que isso, por exemplo, são coisas que no livro fica bem mais explicado do que no filme, né? O Denis Villeneuve, ele não perde muito tempo para explicar as coisas para você. E eu lembro da sensação de eu lendo Duna, especialmente nessa primeira metade, o meu sentimento era que eu não estava entendendo nada. E é o mesmo sentimento que eu acredito que a maior parte das pessoas vai ter com o filme, né? E eu acho que no filme é ainda mais forte do que eu tive no livro, porque muitas coisas, como eu disse, não são explicadas. Ele só joga o universo para você e deixa você acompanhar a história principal. Ele se preocupa com alguns pontos, né? Ele se preocupa, por exemplo, em explicar como é esse povo, os Fremen, como é o povo nativo, como eles vivem. Então parece que ele está mais se focando na jornada do Paul mesmo, e menos na construção desse universo. As questões de construção do universo, ele fala de passagem mesmo. Então você vai ter que meio que pegar certas coisas no ar ou ignorar outras. Então, para alguém que não conhece a obra, em determinado momento realmente vai ser o bizarro pelo bizarro. Assim. Você vai ter que largar de mão e seguir em frente. E isso aí eu acho uma aposta dele no personagem, sabe? Acho que ele tá apostando mesmo no carisma do Timothée Chalamet. Tá apostando no carisma dele pra segurar o filme, porque, bicho, depende do personagem, assim. Pra quem não tem contato com o universo de Duna, não tem como compreender essas questões políticas de cara, entendeu? Eu diria mais do que do personagem do Timothée Chalamet, mas do elenco como um todo, né? E vale destacar que esse é um elenco que transpira carisma, né? A gente tem... São rostos conhecidos. Isso é outro ponto, né, talvez. Essa preocupação tão grande com o elenco, que a gente ficou tão feliz quando anunciou e tal, isso pode ser justamente a preocupação de trazer rostos conhecidos para esse universo que é tão maluco, né? Tão estranho para as pessoas. Dá pelo menos um conforto no meio da estranheza, né? Sim. Então a gente tem muito carisma, né? Como eu tava falando, a gente tem a Rebecca Ferguson, que é uma atriz maravilhosa, ela vem se destacando nos últimos anos aí, ganhando espaço, fez filmes como 007, fez o próprio Doutor Sono. Então ela é uma atriz muito boa, assim, ela tem uma presença de tela muito forte. A gente tem aí o Jason Momoa fazendo o papel do Duncan Idaho, que é um personagem que é muito legal no livro, que é o grande, digamos assim, é o guerreirão fodão. Sim. E obviamente casa muito bem com o Momoa, mas eu queria destacar aqui que eu acho que ele entrega um pouco mais do que se espera dele, sabe? Eu senti uma atuação do Momoa... Ele entrega uma boy... Ele entrega uma boy. Entrega muito bem, inclusive, mais de uma vez. Ele tem ali o my man, my boy, né? Ele agora precisa atuar com um idoso, que é pra dizer my old man, né? É verdade. Mas ele vai muito além, bicho. Eu acho que é a melhor atuação dele até agora. Sim. E é um personagem que se destaca, ele não aparece tantas vezes, mas toda vida que ele aparece, ele tem o destaque dele, né? A gente tem... E o Villeneuve gosta de filmar ele. Exato. A gente tem atuações ali discretas, mais... com presença muito forte do Oscar Isaac, do Josh Brolin. Josh Brolin, a cena
Cara, você vai saber essa cena. Ele rouba demais quando ele entra. Quando ele aparece... A gente tem o Alexander... É o Alexander Skarsgård? O Alexander é o nome do pai, né? Acho que é. Stellan. Stellan Skarsgård. Stellan Skarsgård, porque a família Skarsgård tem, todo mundo é ator. Não. Que ele tá como o Barão Harkonnen, né? Que é o antagonista principal do filme e é uma figura bizarra de aparência. E ele entrega... Menos bizarra do que na do David Lynch. Sim. Eu achei sim. menos... Foi muito... Dessa vez tá assustadora como deveria ser. Exato. A do David Lynch acaba ficando caricata. A gente tem o Dave Bautista vivendo o Raban, a besta, né? Exalando violência, descontrole... cara, excelente atuação, assim, os personagens realmente estão muito, o elenco foi muito bem escalado e tá todo mundo entregando ali. A gente tem o Gregório do Vivier americano, sim, né, que ele faz cara, o Bolinha, Peter, né? Ele faz o Bolinhas, ele faz lá o Peter, né, que é o mentate dos Harkonnen. Infelizmente uma participação pequena, porque ele tava muito bem também. Pequena. Mas o elenco de fato se destaca, né, e foi bem escolhido nesse sentido. A gente tem ali outras presenças, a própria presença da Zendaya e a do Javier Bardem, que são mais discretas, mas o Javier Bardem... A primeira parte realmente é discreto, mas eu acho que na segunda eles vão ser extremamente explorados. Sim. No fim das contas, o filme é muito bem resolvido na parte técnica, né? A característica do Denis Villeneuve, a direção do filme é espetacular, a direção de arte do filme é abissal, assim. Ele é um filme que de fato se justifica o pedido do Denis Villeneuve de filme ser visto numa tela grande, porque as coisas são gigantescas, são exageradas. Ele leva, o Denis Villeneuve, ele gosta de uma parede rugosa, né? Gosta de uma coisa grande, assim, né? A noção de gigantismo que tinha em A Chegada ou no Blade Runner dele, aqui vai às últimas consequências. Sim, então é uma coisa realmente abissal. Assim. A dimensão de que é um império intergaláctico fica muito clara no filme, assim, sabe? E, para além dessa questão da dimensão das coisas serem grandes, o design das coisas é muito bem feito, muito bonito. Os ambientes são muito distintos, tem uma identidade muito própria. A Caladan, que é o planeta dos Atreides, é um planeta de muita água e tal. E essa... É o planeta de A Chegada. Ele filma com o mesmo tom, impressionante. Exatamente, ele filma o mesmo tom da Chegada, enquanto Arrakis é aquele planeta deserto. As construções lembram bastante as construções astecas, né? Sim, as cidades astecas de Tenochtitlan, né? Que é essa que até hoje tem O design das espaçonaves é uma coisa muito impressionante também, é muito único. O Tóptero ficou muito legal, né? Então, assim, essa parte técnica do filme é primorosa, a trilha sonora... A gente saiu do cinema comentando sobre a música, porque é uma música que vai muito para a parte percussiva. Comentei contigo, né? O Hans Zimmer, ele escolhe usar a escala arábica, né? Na melodia, a escala árabe na melodia, e tudo bem, assim, é compreensível, né, mas passa quase desapercebido, é só quando tem melodia de canto, isso é muito pouco. Grande parte da trilha sonora é percussiva e aqueles sons graves, assim, do Hans Zimmer, então é uma coisa muito diferente, assim, do que ele já fez até agora. A trilha, ela vem cumprir um papel interessante que para quem não leu o Duna, a Duna tem bastante do monólogo interno, né? Dos fluxos de pensamentos de personagem. Então, muitas das trocas... É um muito importante da narrativa, né? Sim. E muitas, que por sinal é feito na versão do Lynch como voice-over, né? Que é aquela voz de fundo narrando as coisas, isso é horrível. Então, como ele não quis mergulhar nesse pensamento, colocar esse voice-over, ele usa muito da trilha para trazer pra gente esse mundo interno das angústias, dos temores, das inquietações dos personagens. Então, a trilha muitas vezes está funcionando como uma tradução desse universo interno do personagem. Todos os aspectos técnicos são muito importantes. Então, realmente, desse ponto de vista, faz sentido ele defender que você veja o filme no cinema, porque o som conta muito a história do filme. Sim. E a trilha, ela é uma trilha que... Para além de compor, ela é importante para a história, sabe? Ela é incômoda muitas vezes, assim. Ela é uma trilha que ela é meio disruptiva, assim. Não é uma trilha padrão de história, sabe? A sensação muitas vezes dela dentro do filme é que ela tá te incomodando, tem pouca harmonia, tem muita dissonância. Sim. É realmente... O trabalho do Hans Zimmer é impressionante. Eu tava comentando que eu acho que o filme ele é muito bem equilibrado, assim, ele tem na verdade, ele é um filme cadenciado, ele não é uma narrativa rápida, especialmente porque é uma primeira parte, né, de dois filmes, né, a primeira parte de uma história, e a gente sabe que
primeiras partes, na verdade, servem muito para construir, ambientar, explicar, estabelecer coisas. Tá posicionando os peões no tabuleiro, né? E tem muita coisa para ser explicada. Eu já acho uma opção muito ousada dele não explicar grande parte. Sim. Não, e o que gera esse sentimento de confusão que eu falei, que vai gerar, que não é uma confusão ruim, tá? Assim, depende de como você se relaciona com narrativas. Eu, particularmente, não acho a confusão um incômodo. Eu gosto de me sentir confuso nas histórias, especialmente quando a história está se desenrolando ainda, né? Então, ela não é aquela confusão angustiante de ruim, de você não estar entendendo, você está perdido. É aquela confusão de curioso. De maravilhamento. Exato. Ele gera um maravilhamento, você não compreende exatamente aquele universo, mas é impossível não se maravilhar com ele. Então, tipo, eu acho que ele tem esse começo mais lento, né? Essa apresentação do Paul, da família, do propósito. Aí o segundo ato do filme é muito movimentado, é bem frenético, né? A ação, quando ela começa, ela demora a parar, e aí ela para no fim do segundo ato, e aí ela tem um terceiro ato que retoma essa cadência, as coisas vão mais... Apesar de que tem digamos assim, o senso de urgência permanece, mas ele é um senso de urgência diferente da ação que tinha acontecido anteriormente, que era porradaria pura, né? Aqui é mais tensão. E ele guarda uma grande revelação visual, né? Pro terceiro ato. Exato. Que, por sinal, a cena foda. Cena linda. Cena foda. Então, eu sinto que o terceiro ato podia ser um pouquinho mais breve, mas eu entendo a razão pela qual ele não é. Aí é mais uma questão de gosto, talvez, meu, e às vezes é aquela coisa que poderia ter cortado um pouquinho a mais, ou talvez ter feito 3 filmes e se permitido colocar mais coisas, assim. Eu acho ousado ele ter optado por 2 filmes, mas eu entendo, deve ter sido pressão do estúdio mesmo, porque deve ser uma coisa muito cara um filme desse, né? Eu também... Eu gosto da ideia de 2 filmes porque faz o cara ter que escolher as coisas, sabe? E eu acho que pro audiovisual tem muita coisa da literatura que não dialoga talvez tão bem, que talvez fosse só encher linguiça ali e deixar o filme mais longo. A gente viu o que acontece se você tentar transformar um livro em 3 filmes com o Hobbit, né? Sim, talvez não seja um bom exemplo e um bom caminho. Então, eu achei que o filme ficou bem resolvido, essa primeira metade da história, ela é perfeitamente contada, ela encerra bem o ciclo, né, o que é interessante porque isso é uma característica do próprio livro, né, que é como se fosse 2 livros em um, na verdade, né, a gente tem todo um arco, um ato mesmo, com 3 partes bem divididas, bem claras, até esse ponto onde a narrativa termina, então... Não, na segunda parte, inclusive, o Paul praticamente se torna outro personagem. Exato. Então ele se reinventa. Tem tem um salto temporal na narrativa. Exato. Então, assim... Que acredito que ele vai aproveitar, inclusive, essa distância entre as produções para já dar esse salto. Provavelmente no próximo filme a gente já vai começar o filme com esse salto temporal. Exato. Então, assim, ela é uma narrativa que ela tem esses 2 momentos muito distintos e isso foi muito bem aproveitado no filme pra gente não ficar com aquela sensação que é muito comum quando você tá adaptando uma obra única em mais de uma parte, que é aquela coisa que a história acaba no meio, assim, tipo, mas é um meio mesmo, assim, acaba de uma vez, né, sem conclusões, sem um arco muito bem estabelecido, fica coisa muito mais brusca. Aqui não, aqui você vê que um momento todo, um ciclo da narrativa começa e termina, e a gente sabe que o que vai vir depois é um novo ciclo que vai se iniciar. Ele termina depois de resolver, inclusive, um desafio. Então, ele termina um personagem diferente do que começou. Exato. É um arco completo de personagem. Esse vídeo já está mais que extenso por demais. Vamos para a versão com spoiler, né? Que é o que a gente quer. A gente vai... Mas, assim... vão assistir no cinema para que a gente possa ter a parte 2, né? Porque aí a gente tá o filme tá nesse limbo horroroso que não sabe se vai ter parte 2, que depende de bilheteria. Eu acho muito difícil uma obra dessa proporção, dessa escala e dessa importância, a não ser que seja muito prejuízo, que eu não acho que vai acontecer, porque tem estreia na China. Eu acho que ele se paga. É muito difícil a segunda parte desse filme não vir, até por quem o Denis Villeneuve já é hoje em dia. Ele é um cara respeitado, apesar de que ele não tem sido muito bem sucedido em termos de bilheteria, mas ele tem sido bem sucedido em termos de premiação e de aceitação pela crítica, e isso é valorizado, né, de certa forma, dentro da indústria. Os estúdios gostam de manter também, né? Sim. Gostam de manter esses diretores de assinatura também. Exato. Então eu acho muito difícil não acontecer, mas mesmo assim vão ver no cinema, e não só porque o filme tem que se pagar, mas porque essa grandiloquência que a narrativa tem só numa telona para realmente você capturar num sonzão pauleira que você vai... de preferência em IMAX. Não só pela tela, mas pelo som. Sim. Procure uma sala que tem uma tela boa, porque é de fato uma experiência singular de cinema, galera. Não é uma coisa besta, não. Realmente é um filme
de proporções épicas mesmo. É um dos grandes épicos da literatura de ficção científica e agora é um dos grandes Talvez épicos maior. do cinema. Talvez o maior épico de literatura de ficção científica. Ao fã. Mas ué, é fato. Justo. A gente se vê na próxima. Até lá.